É uma área que segue em constante reformulação. Para entender o atual momento do telejornalismo e tirar dúvidas em relação ao mercado de trabalho, hoje vamos conversar com Igor Peixoto, que aos 24 anos é o atual editor-chefe do programa Jornal do Rio. Tudo bem, Igor? Tudo bem, irmão. Você poderia contar para a gente a sua trajetória acadêmica e profissional? Eu entrei na Universidade Gama Filho em 2005. Eu não conseguia, no início, arrumar algum estágio, eu simplesmente escrevia na internet, em blogger. E em 2006, no primeiro semestre, eu estava assim, finalizando o primeiro semestre, já estava procurando alguma coisa, estava no terceiro período, então pintou uma vaga na TV Gama, era uma oportunidade de estagiar. Eu já tinha bolsa, então a TV Gama oferecia bolsas também, então eu já sabia que mesmo eu entrando na TV Gama, eu não teria direito a essa bolsa, seria uma colaboração, não seria estagiário, seria colaborador. Mesmo assim eu topei. Entrei na TV Gama, fiquei 1 ano e meio, foi uma experiência rica, extremamente eficaz e importante para a minha vida profissional. Aqui eu aprendi a editar, aprendi a fazer perguntas, a entrevistar, algumas técnicas iniciais de entrevista, né? E a construir de forma clara uma matéria para telejornalismo. A gente começa a ter noção do que é uma ilha-ave, de toda aquela linguagem off, passagem, sonora, a gente começa a ter conhecimento aqui dentro. Então eu fiquei cerca de um ano e meio mais ou menos, até que pintou também, era na época do PAN americano, em 2007, pintou vaga também para estágio na Band News. Aí foi aquela coisa, né? Mandei currículo, fui chamado para fazer prova, depois eu dei uma entrevista lá também, aquela coisa de processo seletivo. Aí consegui entrar, fiquei na Band News uns 3, 4 meses mais ou menos, aí virei trainee, que era coordenador de jornalismo, porque dentro do mercado de trabalho, principalmente na área de jornalismo, as coisas mudam muito rápido, né? Então, um cara saiu e aí pintou a vaga, eu entrei. Aí virei coordenador de jornalismo. Fiquei também mais uns 3 meses. Aí pintou uma outra vaga na produção da Band, aí fui pra lá. Só que era uma coisa já não muito ligada a jornalismo. Eu trabalhava nos programas da casa, como Deles e Delas, no Jornal do Rio eu botava GC, fazia cópia de fita, essas coisas, né? Mas enfim, era uma oportunidade, eu estava perto do jornalismo. A qualquer momento eu podia chegar perto da equipe de jornalismo. Exatamente. Eles estavam me conhecendo, então era um processo que era importante também. Era jovem, ainda sou, né? Mas tava começando, início de carreira. Então, passou um mês, foi bem rápido, passou um mês, eu fui chamado para integrar a equipe do Jornal do Rio. Eu era trainee na produção e continuei sendo trainee dentro do jornalismo, apesar de serem núcleos diferentes. Comecei como editor de texto e imagem, trabalhando principalmente com esporte, coisas mais leves, nunca um factual grande, nunca uma grande cobertura, coisas mais leves. Aos poucos fui conquistando espaço, aí aquela coisa, a equipe vai mudando, alguns funcionários vão deixando a empresa e vão surgindo oportunidades. Cabe a nós aproveitar essas oportunidades. Aí eu fui crescendo dentro da empresa, ainda como trainee, fiquei mais de um ano como trainee só assimilando conhecimento, até que pintou uma outra oportunidade. A Band estava mudando a programação local, estava criando um novo programa chamado RJ Acontece, queria ao ar, era um jornal, queria ao ar às 7h30 da manhã. O desafio era o seguinte, eu ia assumir como editor-chefe, mas também ia ser contratado, ia deixar de ser trainee, e depois de 1 ano e meio, eu já estava 1 ano e meio mais ou menos, no RJ Acontece, trabalhando de madrugada, já estava até um pouco desgastado, pintou outra oportunidade. A editora-chefe, no caso do Jornal do Rio, estava saindo, tinha pedido demissão, então eu fui assumir o Jornal do Rio. O diretor de jornalismo me chamou para assumir o Jornal do Rio. Isso foi em junho de 2010. Aí eu topei o desafio. O negócio é a gente topar os desafios. Se não der certo, depois a gente tenta outra coisa. Mas acabei topando o desafio e já estou aí quase 1 ano, mais ou menos. O legal é que a gente vai pegando experiência, mesmo com o passar do tempo, a gente vai pegando experiência, né? Porque às vezes a gente assume um cargo sem ter completa noção de que função e como você vai desempenhar aquela função dentro que você acabou de assumir. Mas aos poucos, com o tempo, você vai adquirindo conhecimento e vai adquirindo experiência também. Isso é muito importante. E aí você vai conseguindo dominar toda a sua área. Então, já vou fazer agora 1 ano, a gente estava com 1 ponto de média, mais ou menos, quando eu assumi. E agora a gente está com 5 pontos de média todo dia aí. Tem mais ou menos umas 500 mil pessoas assistindo o Jornal do Rio. E por ser um profissional tão jovem, você sofreu algum tipo de preconceito na Band? Não, até que não. Até que eu acho que a minha idade ajudou um pouco. Porque quem é novo, você já percebe que é inexperiente.
E quem é inexperiente, às vezes tem alguém querendo ajudar, né? Querendo dar conhecimento, e aí acaba oferecendo oportunidade para ver, bom, se eu botar um editor-chefe experiente aqui, eu já sei como ele vai reagir. Um cara experiente eu já sei. Agora, se eu botar um cara novo, inexperiente, e eu ficar ali acompanhando o trabalho dele, de repente surge uma coisa nova, uma coisa diferente, uma ideia completamente diferente, e aí vamos ver no que vai dar. O negócio é você ser a aposta, né? Aí apostaram em mim e até que a gente conseguiu fazer um trabalho legal, fizemos uma coisa diferente, acabamos arrumando a casa, que estava muito desarrumada, entendeu? Como eu entrei como estagiário, eu já conhecia, eu já estava há uns 2 anos na casa e já tinha passado por um outro jornal, então eu já conhecia todo o sistema, que tinha muito problema técnico na época, e eu já sabia como solucionar todos os problemas técnicos. Algum outro profissional que chegasse de fora, ele teria muita dificuldade em solucionar problemas técnicos, além de solucionar os problemas de conteúdo. Então, eu estava ali solucionando os problemas de conteúdo com o auxílio de pessoas mais experientes, mas eu estava conseguindo me virar sozinho para solucionar os problemas técnicos, que eram muitos na época. Hoje já não são tantos. Ao longo desse tempo que você está trabalhando com telejornalismo, quais coberturas mais te chamaram a atenção e por quê? Nós participamos recentemente de inúmeras coberturas grandes, até o Rio de Janeiro tem dado muita notícia importante. A gente teve a tragédia de Ilha Grande, tragédia do Morro do Bumba, as chuvas de abril, teve a invasão, a retomada do Complexo do Alemão, depois tivemos agora a tragédia da região serrana. Então, são inúmeras coberturas grandes. Teve o massacre de Realengo, entendeu? São inúmeras coberturas importantes e grandes, em que você passa a trabalhar mais do que o dobro do que você faz no seu dia a dia. Porque a gente sabe que são nesses momentos de grande cobertura que nós, jornalistas, fazemos a diferença, porque existe uma demanda maior de informação. As pessoas querem saber o que está acontecendo. Elas precisam saber o que está acontecendo. Como você vê o atual momento do mercado de trabalho para os novos jornalistas? Olha, eu acho que o mercado de trabalho, principalmente para o jornalista, ele está em crescente desenvolvimento, ele está abrindo novas fronteiras. Você hoje em dia não só pode trabalhar com o jornalismo impresso, mas você pode trabalhar com jornalismo na internet, pode trabalhar com televisão, pode trabalhar com diversas formas de se fazer o jornalismo, entendeu? Eu acho que isso ainda vai aumentar muito. Eu acho que a comunicação, muitos dizem que é a profissão da moda, mas a comunicação é um mercado muito amplo. Você, como jornalista, pode trabalhar de diversas formas. Você pode trabalhar com assessoria de imprensa, pode ter relações públicas, você pode trabalhar na internet, como eu falei, na televisão, você pode fazer documentários, entendeu? Você pode trabalhar com pesquisa. Você tem um mercado de trabalho diversificado para você ingressar. E eu acho que isso ainda vai aumentar ainda mais, porque vão surgir novas tecnologias, novas funções, e então vão surgir novas vagas também. Quais dicas você pode dar para os estudantes que não conseguiram ou não puderam estagiar ao longo da faculdade? Eu acho que é nunca desistir. Eu acho que é importante estagiar durante a faculdade, sim, é importantíssimo. Porque no período que você está estudando, você está conseguindo adquirir experiência. Mas isso não quer dizer também que o mundo acabou. O importante é você estar sempre atento a tudo que está acontecendo. Você tem que ler jornal todo dia, você tem que saber escrever. O ideal é você escrever todo dia, porque escrever é um exercício. E sempre fazer contatos. Isso é legal. O importante, eu acho que para quem está se formando e não conseguiu estagiar, é você participar, sim, de cursos, seminários e workshops para conhecer pessoas. Você vai conhecendo pessoas, vai mostrando como você trabalha, como é o seu trabalho, e aí quando surgir uma vaga, e ela vai surgir, vão lembrar de você. E aí você vai conseguir ingressar no mercado de trabalho, entendeu? Mas mesmo assim, o importante é que quando você ingressar no mercado de trabalho, você tem que se manter no mercado de trabalho. Então é importante que você esteja preparado, sabendo de tudo que está acontecendo, se possível, tudo que já aconteceu, porque você tem que saber de história também, porque isso vai fazer diferença em alguns momentos. Então, o ideal é isso, você está antenado com tudo que está acontecendo, inclusive dominando novas tecnologias. Muito obrigado pela sua presença, Igor. E você, continue ligado, porque o programa Mosaico já volta.